Qual que é a principal diferença da descoberta desse aqui, desse objeto, que nós vamos ver aí na tela, para os outros dois objetos interestelares? A diferença é que este cara aqui, ele está entrando no sistema solar ainda. É mais um estudo, dessa vez com dados de um telescópio japonês, que traz uma informação um tanto desconcertante para aqueles que acreditam que o 3I Atlas é um cometa. Esses novos dados dizem que talvez ele não seja um cometa. Esses novos dados dizem que talvez ele não seja um cometa. Olá pessoal, eu vou trazer aqui novamente esse assunto que é sobre, né, esse objeto que está, né, adentrando aí no nosso sistema solar, que a princípio os cientistas acreditavam, né, ser um cometa. E é nesse ponto, né, que eu vou me basear em algumas, né, colocações sobre esse astro. Por quê, pessoal? Até o momento, os cientistas, né, não têm certeza se esse objeto realmente é um cometa. E essa dúvida foi levantada agora recentemente por um cientista, né, de Harvard. E ele alega que esse objeto interestelar que foi identificado, né, como o 3I Atlas e que está se aproximando da Terra, que vem, né, intrigando aí a comunidade científica. E como eu falei no início, acreditava-se que esse objeto poderia ser um cometa, e é sobre isso que esse cientista está questionando. E segundo ele, esse objeto ele poderia ser não um cometa, mas sim uma espaçonave, né, interestelar que estaria, né, entrando no nosso sistema solar. Ele faz essa comparação a um outro objeto, né, interestelar que também passou pelo nosso sistema solar e que ficou bastante famoso, que foi o Oumuamua. E esse físico, o Avi Loeb, da Universidade de Harvard, contesta, né, essa conclusão de que esse objeto seria um cometa. Segundo esse físico, esse objeto ele não tem, né, algumas características essenciais dos cometas, né, como a cauda, e imagens capturadas nos dias 4 e 29 de julho não mostram sinais claros de emissão de gás ou poeira, o que levanta dúvidas sobre a sua natureza cometária. E além disso, ele observa que a trajetória do 3I Atlas parece se alinhar de forma curiosa com a geometria do sistema solar, o que poderia indicar uma origem não natural. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que talvez esse objeto não seja de origem natural, né? O que quer dizer que ele poderia ser um objeto artificial feito por uma inteligência, né? Que estaria, né, por trás desse objeto. E então, sugerindo assim que esse objeto poderia ser uma nave interestelar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, baseado em cima, né, dessa dúvida, né, dos cientistas sobre o que seria esse objeto, né, que ainda não há, né, uma prova definitiva que ele seja um cometa.
Aí, em cima disso, eu queria chamar a atenção de vocês sobre uma profecia de Nostradamus, que ele relata, né, sobre um objeto que viria, né, em direção à Terra, e que os cientistas, né, ficariam em dúvidas sobre o que seria esse objeto. E ele dá, né, em cima dessa sua profecia, algumas semelhanças sobre o que está acontecendo agora. Então eu vou deixar um trechinho aí dessa profecia de Nostradamus, para vocês verem como é bem parecido com o que está acontecendo, né? Que esse objeto está vindo, né, aqui na direção, né, do nosso sistema, na verdade, que esse objeto está cruzando agora o nosso sistema solar, e até agora os cientistas não conseguiram, né, definir que objeto é esse. Aí eu queria que vocês, né, prestassem bem atenção nessa profecia de Nostradamus, para vocês, né, associarem, né, essa profecia ao que está acontecendo com esse objeto. E queria também, pessoal, depois, né, desse trechinho da profecia, eu vou deixar também um trechinho de um documentário, né, que foi feito com um cientista chileno, né, que já faleceu, o Carlos Munhoz Ferrada, que também ele cita, né, nesse documentário, sobre um objeto também, né, que entraria no sistema solar, que inclusive ele chamava esse objeto de cometa-planeta, que ele disse que esse objeto, né, seria parecido com um planeta, mas também seria parecido com um cometa por, né, ele possuir uma cauda. E o que chama atenção sobre o Carlos Munhoz Ferrada, né, o que ele fala sobre esse objeto, é sobre a velocidade, né, que esse objeto alcança. E pessoal, esse 3I Atlas, ele está, né, se aproximando do nosso sistema solar a uma velocidade de mais de 200 milhões de quilômetros por hora. Então é um dos objetos mais rápidos, né, que já, né, passou aqui pelo nosso sistema solar. E nessa entrevista o Carlos Munhoz ele fala, né, sobre a velocidade desse objeto, que é altíssima. Então eu vou deixar essas duas, né, esse trechinho da profecia de Nostradamus e um trechinho, né, dessa entrevista do Carlos Munhoz Ferrada sobre esse objeto. Aí vocês tirem as conclusões de vocês, né, se vocês acham que realmente tem alguma semelhança com o que está acontecendo ou não tem nada a ver, né? Então aí vocês deixam aí a opinião de vocês nos comentários. E inclusive nesse trechinho, pessoal, o Carlos Munhoz Ferrada, ele fala, né, sobre os acontecimentos que virão, né, sobre a Terra após a passagem desse astro. Então eu vou deixar aí, né, esse trechinho da entrevista dele e um trechinho da profecia de Nostradamus. E vocês, né, deixem aí a opinião de vocês, né, do que vocês acham de tudo isso. E pessoal, se vocês gostaram, né, desse vídeo, não esqueçam de deixarem um like. Se não gostarem, podem dar o dislike, ok? Quando o Sol ficar completamente eclipsado, o monstro será visto em pleno dia. Mas o interpretarão de outra forma. Não serão tomados cuidados e ninguém irá prevê-lo. Nostradamus, Centúria 3, quadra 34. Aparecerá no céu, no norte, um grande cometa. Nostradamus, Centúria 2, quadra 43. A Lua, devido ao novo corpo celeste, aproximar-se-á da Terra e seu disco aparecerá 11 vezes maior que o Sol, o que provocará maiores marés e inundações. Nostradamus, Centúria 4, quadra 30. Algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazó con cálculos y con todo la órbita de este cometa planeta.
Porque usted nos habla y nos dice que es cometa-planeta porque su movimiento no es algo normal, No, que tiene unas velocidades. es un cometa-planeta porque tiene órbita elíptica como cometa y porque tiene gran masa Como planeta. como planeta. Yo lo llamo entonces planeta-cometa. O sea, un planeta con cola. Explica Muñoz Ferrada que este gran astro que se acerca cargado de energía cósmica no cumple las leyes de la mecánica celeste establecidas. Posee una órbita elíptica y viaja entre nuestro Sol y un Sol negro que se encuentra a 32 billones de kilómetros. Aquí a 92 kilómetros por segundo. Entonces, además de esos 92 kilómetros por segundo, él tiene otra velocidad, que es la más aterradora, ¿verdad? Que es la que se mueve muy Tiene rápido. 3 velocidades, hombre. Muñoz Ferrada confirma que este planeta viaja a 3 velocidades. Una alrededor del Sol negro a 92 kilómetros por segundo. Otra cerca de nuestro Sol a 76 kilómetros por segundo. Y una tercera velocidad máxima. Lo máximo lo tiene en la mitad de la órbita. A 300 kilómetros por segundo. O sea, un milésimo de la velocidad de la luz. Eso es rápido. Este cuerpo no va a pasar desapercibido. Todo el mundo lo va a ver. Y va a haber gran confusión. Más que confusión. Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto. Uf. Muchas. ¿Qué consecuencias sobre nuestro planeta? Las más terroríficas. Luego, cada cual arrégleselas como pueda.